Salve, salve, rapaziada. Tá começando aqui mais um The Coachcast. E hoje eu tô recebendo, meu irmão, um amigo que o jiu-jitsu me deu. Porra, graças a Deus, Deus coloca pessoas boas nas nossas vidas e a gente só tem a agradecer. Grande mestre, competidor, fera brabíssima, dispensa apresentações, irmão. A verdade é essa. Um cara muito querido, muito quiche, um cara com a ídole indiscutível, um cara posturado, como a gente do jiu-jitsu costuma falar. Seja muito bem-vindo à minha casa, Alexandre Baraúna. Ô, Obrigado pelas palavras aí, Decoach. Fico lisonjeado, né, escutar isso aí de você. Um cara que eu conheço a longa data, longo período aí de estrada do jiu-jitsu, né? Cara lá dos tempos primórdios, né? Da época das revistas, né? do E, impresso. da época que a gente não tinha essa globalização aí e conseguiu perdurar, se manter aí, né? É uma grata satisfação estar aqui com você hoje aqui, poder dividir um pouquinho da minha história aí. Não, esse episódio aqui, cara, é um divisor de águas. A gente já tava agendando isso aí, uma correria danada, né? Sei como é que é o teu corre, né, cara? Líder de equipe, proprietário de academia, empresário, atleta. Então, dispensar um tempo aqui para a gente trocar essa ideia é muito gratificante para mim estar aqui de frente contigo hoje. Pô, você não sabe o quanto eu tava ansioso por esse momento aqui. Não, tamo junto. Cara, vamos começar aí, né? Como é que foi? Por que o jiu-jitsu? Rapaz, pô, a minha história no jiu-jitsu ela é bem controversa do que hoje as pessoas visualizam do Baraúna, né? Eu, diferente do que eu sou hoje, né? Eu fui uma criança que eu tive uma deficiência hormonal, cara. Eu era bem baixinho, pequenininho e gordinho. E minha mãe era da área de saúde, né? E ela ficou preocupada com o meu desenvolvimento. Ela me levou no médico, né? Na época, um pediatra. Eu tinha 7, 8 anos e ela estava achando que o meu crescimento estava retardado, né? Que eu era o primeiro da fila na escola. Era bem pequenininho e gordinho. E aí ela me levou no pediatra, o pediatra falou que tinham dois caminhos, né? Ou eu fazia esporte ou fazia uma reposição hormonal, que fez uns exames clínicos lá e viu que aquilo ali estava interferindo no meu crescimento. E aí ela preferiu, por ela ser da área de saúde, ela preferiu a segunda linha, né? Fazer o esporte. Mas, pô, eu queria que jogar bola, mas jogar bola não dava, né, cara? Aí eu falei assim, é melhor botar esse garoto no judô, né? E aí o judô, ela procurou, nós morávamos na Vila da Penha, e não tinha academia de judô, tinha uma academia de jiu-jitsu, era a Academia Munir. E aí chegamos lá, e minha mãe falou, eu queria botar meu filho no judô. Aí o cara da secretaria falou, tem aqui um negócio que é parecido, pode botar que é igual. Aí qual é o nome disso aí? É jiu-jitsu. Aí então bota no jiu-jitsu mesmo. E aí foi assim que eu entrei no jiu-jitsu. E, cara, quando é que despertou o espírito da competição ali? Como é que, pô, cara, tu até hoje compete, né, mano? Então, pô, vem ao longo desses anos, quando que a competição apareceu ali pra tu? Quando é que te deu vontade de competir? Cara, a Academia Munir, ela era um celeiro de campeões, né? E pra vocês terem noção, né, cara, o cara que era o expoente da época já era o Julinho, né? O mestre Júlio César, né? Hoje, né? Nossa! Nosso presidente aí da GF Team. E o que acontecia lá? Lá era seleção natural, era estratégia de muito bullying, ou seja, todo mundo tinha que lutar, entendeu? Então era ou lutava. Entendeu? Não tinha Então, não opção. tinha opção. Era uma pressão psicológica muito grande, né? No início foi difícil, porque eu tinha um pouco de dificuldade, né? Por causa da minha complexão física. Mas aí, quando eu fui ver, com 9, 10 anos já estava inscrito numa competição. Antigamente os campeonatos só aconteciam lá no subúrbio, no Melo Tênis Clube, né? Era o campeonato suburbano. E aí o que acontecia? A academia em peso tinha que ir. Pô, eu me inscreveram nesse campeonato, eu fui, lutei, pô, fui campeão. Então ali foi a fagulha que acendeu a chama aí das competições, né, cara? Sentiu aquele gosto Pô, da aquele gosto vitória lá, ali. né, gordinho, né, abraçava o pescoço, dava um cochiguruma, caía por cima, acabou, meu irmão. Ninguém tirava de cima mais. Então eu tive essa satisfação de conhecer a competição cedo, e ali todo mundo tinha que lutar, não adianta, na Munir tu tinha que lutar, porque todo mundo
a academia em peso ia para as competições. O Munier era um cara que ele incentivou muito a competição. E o cara que não lutava, naquela época podia, o bullying era liberado, era o pangaré, né? Ninguém queria ser pangaré. Ou seja, ou tu lutava ou tu era pangaré. Tu quer ser pangaré? Né? Então, tu tinha que lutar. E aí foi ali que como foi o start aí da questão das competições. E aquilo que a gente estava conversando dos benefícios do jiu-jitsu, né, cara? Você com uma criança ali, meio envergonhada, cheia de trauma, te trouxe aquela imponência, né, cara? Te trouxe aquela confiança. Quais os maiores benefícios você como mestre, como atleta e como professor, o jiu-jitsu causa na vida de uma pessoa? Cara, eu fui prova disso, né? Eu acho que é o eu existo, né, cara? Quando você traz algumas mazelas como eu tinha, né, de ter dificuldade de dar cambalhota, dificuldade de fazer alguns movimentos, porque eu não tinha aquele biotipo, não tinha as valências físicas que uma criança precisava para fazer, e o jiu-jitsu ele é altamente adaptável e democrático, né? Você vê pela nossa separação das classes, né? Nós temos do peso galo ao pesadíssimo, né? Então, eu acho que o jiu-jitsu, quem teve essa ideia de separar pelas as classes de peso ali e as faixas, o esporte se tornou bem democrático, né? E aí você tá ali com um garoto da tua idade, com um garoto com uma complexão física próxima ou parecida com a sua, e eu acho que fica em condições bem iguais, né? Então, eu acho que isso aí no jiu-jitsu foi fundamental, né? Para que eu permanecesse, né? De repente, se eu visse que eu não ia ter, por exemplo, no futebol, pô, o cara que é gordinho no futebol, ele cansa rápido, não consegue correr, não consegue acompanhar, ele acaba desistindo, ou então vai pro gol ser goleiro, né? Vai tampar o gol. Vai tampar o gol, né? E no jiu-jitsu não, cara. O jiu-jitsu ele é bem democrático nesse sentido aí. Eu acho que isso é um fator motivacional para que todos, né, participem do jiu-jitsu e se torne esse esporte tão democrático, né? E, mestre, como é que começou ali a raiz da GF Team? Como é que chegou ali? A gente sabe que tem aquela origem ali da Gama Filho, mas como é que isso aconteceu de verdade? Cara, nós temos um, um mestre, né, que foi o precursor disso tudo aí, que foi o professor Pedro Gama Filho, né? Ele e o professor Paulo Jardim, eles quebraram a barreira, porque a Gama Filho era muito conhecida só com o judô, mas eles gostavam muito do jiu-jitsu, já praticavam jiu-jitsu na Zona Sul, e aí nós tínhamos um professor, Marcos Belo, que é o Boquinha, né? Ele hoje está no Texas, né? Tá uma academia dele lá no Texas, mas ele trabalhava junto conosco na Vila da Penha. Nós trabalhávamos o Júlio, eu e o Marquinho, né? E aí, nessa época, o Marquinho fez essa ponte, que o Marquinho ele já era oriundo do judô, fez essa ponte com o pessoal da Gama Filho para levar o Júlio para ser professor lá na Gama Filho, né? E aí o Pedro Gama Filho gostou muito do Júlio, gostou do trabalho que ele realizava, e assim nós conseguimos introduzir o jiu-jitsu dentro da Universidade Gama Filho. E para a época aquilo ali foi uma coisa, né, porque existia uma certa segregação entre o judô e o jiu-jitsu, né? E aí o Júlio conseguiu quebrar essa barreira aí e ele conseguiu um feito, né? Porque o pessoal do judô acabou treinando jiu-jitsu e o pessoal do jiu-jitsu acabou treinando judô, né? E ele, tanto que o Júlio é faixa preta de judô até hoje. O Marquinhos já era faixa preta de judô e treinava jiu-jitsu conosco. Então o Marquinhos foi o grande precursor disso aí, né? De ter levado o Júlio para Gama Filho, automaticamente o Pedro Gama Filho abraçou o Júlio lá e aí teve essa fusão. Só que o tempo passou, o Pedro Gama Filho, o Júlio muito imediatista, queria dar resultado logo, e o Pedro Gama Filho já falava, já era um visionário, falava assim, calma, Júlio, esse teu trabalho é um trabalho a longo prazo. Daqui a 10 anos, com essa tua metodologia, vocês vão ganhar um mundo. Vocês vão tá à frente aí porque você trabalha certo, o teu trabalho é um trabalho consistente e vocês fiquem tranquilos que vai a coisa acontecer, né? Só que, infelizmente, nesse percurso aí, ele teve um CA, teve um câncer, né? E aí ele acabou vindo a falecer e, automaticamente, na ausência dele, a Gama Filho já não tinha não dava tanto apoio
ao esporte, né? E depois aconteceu o que já é sabido por todos nós, né? A Gama Filho veio acabar entrando num processo de falência. E aí, de uma forma de homenagear a Gama Filho, né? Nós fizemos um grupo lá, aonde o Júlio estava liderando esse grupo e nós vamos, não vai parar, a gente vai continuar. E uma forma de homenagear, a gente vai manter o GF, né? Que, se você for analisar, é Grappling Fight Team, né? Então nós mantivemos o GF Team, né? Uma forma de homenagear a Gama Filho, que é onde foi o início dessa nova fase, né? Do nosso jiu-jitsu. Que grappling quer dizer luta, né? Fight quer dizer luta, né? Grappling quer dizer luta de contato, né? Então, Grappling Fight Team. E aí foi a forma de a gente homenagear a Gama Filho. E se você for ver a logo, a história da logo, né? Você vê ali que é uma bandeira do Brasil, porque é um jiu-jitsu brasileiro, e tem uma elipse que é do globo terrestre, né? Então, era o nosso sonho, né? Como ele falava, ele já era um visionário, ele falava que a gente ia conquistar o mundo. E hoje a GF Team tá aí nos 5 continentes, né, cara? Então, foi uma visão que ele teve lá atrás. Pena que ele não pôde estar aqui hoje para vivenciar tudo isso aí, mas ele acreditou no trabalho do Júlio. O Júlio também, ele sempre foi um cara que escutou muita gente, né? Nós temos ali, tanto que você vê que a maioria dos caras que estão lá desde o início continuam do lado dele, né? Acho que uma das características da nossa equipe é essa questão da lealdade, né? Nós somos muito leal ao Júlio, porque o Júlio, ele é um cara muito diferente, né? Ele não está preocupado no eu, ele está preocupado sempre no nós, né? E ele acredita, né? Um mantra dele, né? É que ninguém chega a lugar nenhum sozinho, né? E ele faz isso na prática, né? E quando ele quer, ele não está preocupado em fazer para o benefício próprio, né? Ele tem orgulho de falar que hoje tem alunos dele que estão fora do país aí, que estão numa condição muito mais favorável que a dele, entendeu? Então ele acredita mesmo na transformação através do jiu-jitsu, né? E melhorar a vida das pessoas. Eu sou suspeito para falar do mestre Júlio. Agora, no último Internacional de Marcha, né, que eu vi ele se emocionar com um atleta estrangeiro lá dele, que estava competindo. Então, você quebra aquele estereótipo, né, cara, do casca grossa. Tu vê que o Júlio tem um coração, né? É um cara que se emociona, é um cara que apoia ali, né, o conceito daquela coisa do jiu-jitsu, do aluno, entre o aluno e o mestre. Uma coisa que me marcou muito entre eu e o Júlio César foi uma vez que eu entrevistar ele e eu falei, tô aqui com o líder da GF Team. Líder não, professor. Então ele é um cara muito agregador, né, cara? Ele é um cara que é muito abençoado, um visionário, né? Um cara que manteve ali a metodologia dele, o exército dele se espalhou, né, pelo mundo. E dentro desse desenvolvimento, desse crescimento, quando saiu da Gama Filho, para onde a GF Team foi, como foi a formação dos campeões, como é hoje essa coisa da pontuação dentro do ranking, dentro da CBJJ e BJJF, porque eu vejo que vocês sempre ganham ali equipe campeã de criança, equipe campeã da categoria tal. Como é que funciona isso matematicamente para reunir todas essas unidades? Você que é um dos líderes ali, como é que funciona? Rapaz, respondendo a primeira pergunta, né? O que aconteceu? Nós tínhamos lá a sede da UGF, né? Onde tinha aquele dojo imenso, onde os treinos aconteciam lá, e o Júlio, ele era funcionário da universidade, carteira assinada, né? E aí, com a perda do Pedro, tudo isso parou e nós tínhamos que manter aquela região, porque ali, por ter a linha do trem, era um facilitador, porque vinha muita gente, né? Nós somos uma equipe oriunda da onde? Do subúrbio, né? Então, vinha muita gente da Baixada, vinha muita gente de Campo Grande, Bangu, Realengo, Madureira, ou seja, então o nosso público vinha dessa região. E a estação de trem ficava ali. Era um facilitador. E aí, o que aconteceu? Ele também já dava aula numa rede de colégio, onde ele teve contato com uma pessoa que ofereceu para ele um espaço no Meyer, entendeu? E esse espaço dava para a gente montar um dojo. E aí o Júlio mergulhou de cabeça. Ele foi
onde foi a primeira, e é onde até hoje, a matriz da GF Team, entendeu? Então, ali foi o surgimento da primeira matriz da GF Team fora do espaço da Universidade Gama Filho, né? E o primeiro local de expansão, o Marcos Belo, nessa época, transitou, foi para o Nordeste, para a cidade de Sergipe, Aracaju, onde foi lançada a primeira GF Team fora do Rio de Janeiro, entendeu? Então, o precursor de ter levado a GF Team para fora do Rio de Janeiro foi o professor Marcos Belo, que hoje se encontra no Texas, entendeu? Eu gosto muito de falar do Marcos Belo, porque muita gente, essa galera que chega agora, de repente, não teve esse contato direto, né? Porque o jiu-jitsu está muito dinâmico, é muito dinâmico. O Jake Mackenzie, agora mesmo, esse gringo que você falou que estava lutando lá, que o Júlio se emocionou, ele era um caxangueiro, ele morou, esse gringo morou na caxanga. Morou lá no Morou Meia, na caxanga, no Meia, né? Na época do Jaime Canuto, era o Jake, aí veio o Expresso, né? Patrick, Honório, todos. Aí, na época ainda tinha o Rodolfo treinando, né? Então o Jake ele é canadense, um canadense que morou lá, foi caxangueiro. Eu falo que ele é o gringo mais carioca que eu conheço, entendeu? Casou com uma brasileira, né? E esse garoto, cara, pô, viveu ali a realidade dos garotos ali da caxanga, entendeu? Então, o que acontece? Esse projeto do Júlio, ele já enxergava que a gente ia conseguir profissionalizar se o cara quisesse pagar o preço. Porque morar ali na caxanga, né, de frente para a estação, ali, o lugar ali é meio obscuro, né? Pô, o cara que tá pagando aquele preço ali, meu irmão, ele vai chegar, um momento ele vai chegar, entendeu? Ele vai entender todo Ele o vai processo entender, né? ali. E o que aconteceu? O Júlio eu falo que ele tem uma técnica, né? Eu nunca vi o Júlio falar não. Né? Na maioria das vezes ele, veja bem, vou analisar. Ou seja, eu falo, pô, tu é político pra caramba. Mas é dele isso, né? Porque às vezes eu falo que ele tem um coração maior que o peito. E a gente tinha uma preocupação muito grande da GF Team, ela não só crescer, mas inchar também, né? E ele teve a sabedoria de ter uma política de o mal se destrói sozinho, a gente não vai precisar expulsar ninguém, ou seja, ele sempre foi um facilitador. O cara quer chegar, pô, o cara sempre chega por intermédio de alguém leva alguém lá, o professor para lá. E ele sempre recebeu todo mundo de portas abertas. E esse fenômeno foi acontecendo, a gente realmente temos muitos hoje polos, né? Mas isso aí não poderia acontecer de maneira desordenada. Aí tivemos que montar um critério. Hoje, para você montar uma GF Team, ela tem que respeitar alguns critérios de distância, que é uma distância de 2 quilômetros, entendeu? Por quê? Porque senão acaba o negócio ficar desordenado, né? E a gente ainda tem uma dificuldade muito grande de expansão aonde? Na área da Zona Sul, né? Por quê? Porque não é um público da nossa característica, né? Apesar de nós estamos tentando muito esse crescimento, né? Já é diferente do Recreio dos Bandeirantes. O Recreio dos Bandeirantes é uma área que a gente consegue explorar bem, entendeu? Agora a Zona Sul a gente tem um pouco ainda dessa dificuldade da expansão aqui para a Zona Sul do Rio de Janeiro. E a gente estava conversando aqui em off antes, né, um pouquinho, sobre essa rede de escolas que o Júlio dava aula, que te empregou ali, na época, né, vocês tinham horários, não tinham CTs ainda. Quando que você abriu a tua primeira academia? Onde foi fundada? Rapaz, a minha história foi o seguinte, né? Como você bem falou, o Júlio, ele dava aula em escolas, né? Dava aula na Gama Filho, ou seja, a gente trabalhou muito também em equipamentos da prefeitura, né? Trabalhamos no Miésimo da Silva, trabalhamos em muitos lugares, e era aquilo, né? Pulando de lugar em lugar, dando aula, disseminando o nosso jiu-jitsu, né? E a gente sempre teve o sonho de ter, né? A matriz, ter os outros CTs próprios, né? Só que a nossa realidade, né? Vindo do subúrbio, eu não tinha dinheiro para investir nisso aí. E apareceu uma oportunidade de ir para as Forças Armadas, né? E aí eu fui para as Forças Armadas como oficial, temporário, e aí eu falei assim, já era tudo premeditado, né? Pô, cara, acho que de lá eu vou conseguir juntar um capital para poder montar realmente uma academia, né? E assim foi, mas nunca perdendo contato, e o Júlio sempre foi um mentor, né, cara? Eu acho que é muito importante na vida você ter mentores, né? E eu tenho a felicidade de ter o Júlio como mentor, eu só tenho que levantar a mão pro céu, né? E aí eu fui para as Forças Armadas, é óbvio, né, que fiquei
acompanhando jiu-jitsu um pouquinho à distância, né? Mas lá tive também a satisfação de trabalhar com luta, porque eu fui instrutor do curso de operações especiais da Marinha, né? Os comandos anfíbios, né? Onde eu fiz muita amizade. E depois tive a minha última comissão no Cefam, onde eu voltei a trabalhar com esporte. Aí eu estava com a equipe, né? Eu era o encarregado da equipe de wrestling da Marinha. Então, eu nunca perdi o contato com a luta direto, né? Mas era uma forma de eu monetizar. E aí, quando chegou o período, né, que depois de 9 anos que eu ia ter que sair, eu fui conversar com ele. Não, antes disso ele já me chamou, ei, já tá quase saindo já, meu, tem que voltar agora aqui para dar aula aqui na matriz. Eu falei, que isso, Júlio, tô um tempão sem ainda não. Tu é bom nisso, tu vai voltar a dar aula na matriz. Ele me obrigou, ele praticamente falou, você vai voltar a dar aula aqui na matriz para tu se fazer uma reaproximação para me preparar já para o que ele já estava pensando para mim. E eu, nessa época, já casado, com família, falei, pô, essa grana que eu vou receber, eu vou comprar 2 táxis, um eu vou sentar para trabalhar e o outro eu vou alugar. Pô, já vai dar uma fonte de renda ali e o jiu-jitsu vai ser o plus, né? E aí eu pensei nisso e fui conversar com ele. Ô, Júlio, pô, cara, eu vou comprar 2 táxis. Ele, tu tá maluco? Tu vai ficar com 200 quilos, vai morrer do coração, porra, vai ficar aí, vai deixar tudo aí, meu irmão. Vai voltar pro jiu-jitsu. Não vai. Porra, ele falou assim. Eu falei, caraca, que isso, Júlio? Pode procurar um espaço lá na Vila da Penha, Irajá, Vista Alegre, onde a gente a nossa região ali, e você vai montar um CT lá e vai tocar. Aí eu falei assim, que isso, Júlio? Porra, cara, faz isso que eu tô te falando. Aí eu falei, pô, então tu vai ter que trabalhar lá comigo. Monta lá que eu vou lá. Sei o que. E assim foi. Porra, nessa época não tinha nem Uber ainda. Eu tô falando ali, finalzinho dos anos 2000. Era aquelas autonomias. Né? E aí eu falei assim, caraca, meu, esse cara é maluco, cara. Mas eu escutei ele. Porra, logo depois, cara, veio esse negócio do Uber. E aí eu consegui o espaço, onde tem hoje o CTVA, né? Era só a parte de cima, eu montei um dojo lá de 400 metros quadrados, peguei minha indenização, peguei tudo que eu tinha, investi lá e estamos lá já 13 para 14 anos, ou seja, graças a Deus deu certo, as coisas se ampliaram, hoje tem academia na parte de baixo, né? E, cara, eu falei assim, caraca, meu irmão, mais uma vez, se eu não escuto esse cara, eu ia me ferrar. Porque logo depois veio o Uber. Imagina, eu com 2 táxis, logo depois do surgimento do Uber. Porque eu me lembro que antigamente a autonomia era um apartamento. Não era? Era caro pra caramba, o pessoal alugava, e que depois, quando veio a chegada dos aplicativos... Acabou tudo, aí ficou a preço de banana. Eu me lembro que a pessoa alugava só a autonomia. Eu ia perder então dinheiro. Alugava o carro com autonomia. Era o que eu tava pensando, né, em fazer na época. Entendeu? Porque, mas isso aí tudo era ranço do que a gente vivia no subúrbio, né, cara? Porque o que aconteceu? A minha vida toda, eu vi o Júlio apaixonado, né, louco, acreditava muito no jiu-jitsu, mas era muito difícil a gente no subúrbio viver só do jiu-jitsu. O cara era militar e dava aula de jiu-jitsu. O cara era comerciante e dava aula de jiu-jitsu. Ou seja, o jiu-jitsu não era o business principal de ninguém. Entendeu? Uhum. Até mesmo o dono da Academia Monir, ele era militar e tinha academia. Ou seja, no subúrbio não era uma fonte de renda principal das pessoas da aula de jiu-jitsu, né? E eu vivi esse processo de transformação. Hoje, eu vivo exclusivamente da minha academia e muitos professores vivem dando aula de jiu-jitsu, né? Ainda não é tão fácil assim, mas hoje as pessoas conseguiram chegar a esse nível, a esse patamar. E estou falando da década de 80, década de 90, né, 90 para 2000, foi esse processo de transição. Então, na realidade, a realidade da Zona Sul era totalmente diferente. A realidade do subúrbio, o cara para viver só do jiu-jitsu era bastante complicado. Para o cara ter a renda principal ali, só jiu-jitsu, era bem complicado. Era bem complicado, né? Hoje em dia, eu falo muito sobre isso, né? Porque nós temos o curso de capacitação e eu sou responsável pela matéria lá de didática, né? E eu faço essa abordagem, né? Hoje, um cara, para dar aula de jiu-jitsu, no mínimo, ele tem que estar trabalhando nos 3 dígitos. Quando eu falo 3 dígitos, já tem que ter mais de 100 alunos, né? Deixa eu fazer uma matemática rápida aqui. O cara com 100 alunos, que a mensalidade dele seja de R$120, ele já está levantando 12 mil. 12 mil. Desses 12 mil aí, ele tem que pagar um aluguel, ele tem que pagar uma secretária, né? Ele tem que pagar uma internet, ele tem que pagar uma contadora. Uma luz. Uma luz. Olha aí. Quanto é que vai sobrar para ele aí?
Se ficar 50-50 ali, 6 mil, 5 mil, 4.800, dá até para o cara pensar, né? Com isso aí, uma periodização, um planejamento de expansão. Então, se ele rodar acima de 100 alunos, dá até para ele pensar em alguma coisa aí. Estou falando a nível de subúrbio, tá? Então, era difícil. O cara hoje... É difícil você ver um cara aí que tu chega na academia dele e de cara ele bote 100 alunos, né? É difícil, né? Se o cara não tiver um renome, se o cara não tiver muito imbuído, então eu falo que os 3 dígitos aí é o start principal para o cara pensar em começar a viver do jiu-jitsu. E, Baraúna, como você viu essa transformação, né? Da época que a gente não tinha a possibilidade, não pensava em, como você falou, em que o jiu-jitsu fosse o business principal ali, com a realidade de hoje, né, cara? Você é um cara que tem empresa, tem academia, tem lá o curso online, né? Você é um cara muito ativo nas redes sociais, a mídia te adora porque tu tem um alcance maneiro, tu é um cara que fala bem, tu entendeu o jogo, né? Principalmente a galera ali da tua geração. Me fala um pouco como é que você vê hoje, o cenário de hoje, como está o business do Alexandre Baraúna hoje, com internet, com cursos online, com academia, como é que está hoje? Cara, eu acho que às vezes às vezes eu até me subestimo, né? Mas isso que é falado por você aí realmente é uma realidade, né? Eu tive uma pessoa que me ajudou muito nisso, que foi o professor Lúcio Flávio, né? O Lúcio Flávio, ele é bem ativo nisso aí, e ele sempre me cobrou: porra, mestre, você tem que ter um curso, pô, mestre, você tem que fazer. E eu era reativo a isso aí: pô, eu não gosto muito disso aí, não. E às vezes as coisas acontecem de forma natural, né? Você vê aí, pô, a gente tem essa amizade a longa data aí, pô, eu nunca cheguei pra você assim: pô, vou lutar ali, me filma ali, né? As coisas acontecem de forma natural, né? Agora, esse último evento aí, pô, eu fiquei surpresa. Minha filha, que acompanha muito, minha filha: caramba, todos os veículos ali botaram a tua luta, né? Mas é uma coisa que eu acho que aconteceu de maneira natural, né? Eu sou um cara meio falante mesmo, as pessoas falam que eu consigo me expressar bem. Isso aí foi acontecendo, e eu vejo que isso é muito positivo pro meu negócio, sim, tá? É bem positivo pro meu negócio. E hoje, né, com a globalização, se você não se render, né, de maneira honesta para isso aí, eu acho que você vai ficar para trás, né? Sim. Mas você não pode perder seus valores, né? Eu vejo muita gente hoje aí que eu tenho ideias contrárias ao que eu vejo aí, né? Por exemplo, eu sou avesso a esse marketing agressivo. Às vezes os caras querem provocar uma polêmica para ter esse Luta. hype, né? Para ter esse, pô, eu Para valorizar para o evento valorizar, ali, né? a luta. Teve agora aí um grande influenciador que fez um comentário, cara, nas redes sociais aí da questão desse problema que tá tendo aí de sexualidade, de homem treinar com mulher, que eu acho que, pô, não é você ter visualização, entrar no hype a qualquer custo, né, cara? Vamos fazer um negócio de verdade, um negócio mais natural, um negócio sem forçação de barra, né, cara? Mas eu vejo de maneira positiva, né? Eu tenho até que agradecer pela maneira que vocês divulgam o meu trabalho aí, e é uma colaboração significativa aí. Eu tô vendo muita gente aí que tá entendendo agora o jogo. Eu acho que é um negócio de vocês também. Vocês têm que valorizar o trabalho de vocês. Não demonizo o dinheiro. Eu acho que tem que ser monetizado, sim, tá? Mas eu acho que se você se compromete a vender uma informação, vamos vender a informação de realmente o que tá acontecendo no esporte, né? É Entendeu? o que a gente estava conversando antes ali, cara. Como vem de uma época diferente desses garotos que estão hoje aí nas mídias e com alcance grande e tal, eu sempre busco retratar a verdade ali. Eu sou uma testemunha ocular. Eu não quero ter opinião e nem análise. Quero mostrar aquilo que aconteceu ali, independente de views ou de like. Eu prefiro ter a minha credibilidade com você ou com quem gosta do meu trabalho do que ter números. Eu sempre priorizei isso. E dentro da nossa amizade ali, uma das coisas que dessa nova geração, né, que me espantou a falta de informação,
foi que você, acho que estava 2 anos lesionado, sem lutar, e a sua primeira luta foi no FJJ Rio, né? Você estava na área de aquecimento, e como eu já tinha uma visibilidade boa, relativamente, todo mundo se perguntou, pô, quem é aquele cara que o The Coach tá filmando ali? Falei, porra, mano, vocês estão ficando malucos, bicho. Não é possível o Baraúna ir lutar numa área e ninguém ir lá fazer. Isso pra mim não cabe na minha cabeça. Isso aí não entra na minha cabeça. Então isso a gente consegue perceber como as informações estão muito superficiais. Estão muito hypadas. Tem aquelas coisas que bombam, outras que não bombam, mas nada está sendo divulgado detalhadamente. É tudo vídeo de 30 segundos, de 1 minuto, e acho que a gente precisa contar a história dos nossos grandes mestres. A pessoa que pavimentou a estrada ali de todo mundo que está aí agora, hoje em dia, né? Então, como você vê hoje a mídia que está presente aí? Muito se questiona dos valores, muito se questiona do favorecimento. A GF Team é uma equipe que ela entendeu em fazer a própria mídia. Isso eu acho uma coisa fantástica, né? Você contar a tua própria história, não deixar que outras pessoas contem. Então, como você vê isso dentro da tua equipe, dentro do teu trabalho, você que é um cara muito ativo nas redes sociais ali, a gente falou do Laet ali à frente de entrevistas, podcasts e tal. Como é que você vê hoje a participação e a necessidade do nosso trabalho dentro do jiu-jitsu? A GF Team hoje, né? Eu estou na figura do CEO ali, né? O Júlio, você sabe que ele vive parte do tempo nos Estados Unidos e parte do tempo aqui no Brasil, né? Então, ele achou a necessidade de ter uma pessoa aqui à frente para ele ter esse contato direto e disseminar as informações. Ou seja, nada que acontece na GF Team, tudo passa pelo crivo dele, né? E por eu ser um cara ali, acho que mais velho e de maior proximidade, eu acabei indo para essa posição aí, né? Escolhido até pelo grupo, né? E aí nós criamos o sistema das pastas, né? Hoje nós temos a pasta dos grandes eventos, nós temos a pasta do marketing, nós temos a pasta do seminário, nós temos a pasta do curso de capacitação, nós temos a pasta dos camps, né? E a pasta do marketing era uma pasta que a gente tinha muita dificuldade. Por quê? Porque a gente enxergava que a gente tinha muitas barreiras por ser uma equipe de subúrbio, uma equipe que, de repente, não estava fazendo o jogo e a gente não estava tendo essa visibilidade do nosso trabalho, né? Porque tem equipes aqui no Rio que eu falo que não tem 20% da projeção que a GF Team tem, mas porque o cara tá injetando dinheiro, pô, tá hypadaço aí, tá sempre na mídia aí, tá sempre aparecendo, porque o cara tá injetando uma grana forte. E não tem nada ilegal nisso, não. Mas a gente enxerga que a imprensa ela tem que divulgar o que é real. Entendeu? O que realmente está acontecendo. E não, por exemplo, aí sai uma nota pequenininha do cara que foi campeão e o cara que foi segundo lugar, às vezes tem um highlight de, 60 segundos. Caramba, tem alguma coisa errada que não está certo. Entendeu? Então, isso aí, o Júlio foi um pouco resistente no primeiro momento, mas depois a gente viu que tinha que ter essa equipe, e hoje a gente tem um investimento até considerável, uma das partes que a gente tem um investimento até considerável, que ela é capitaneada pelo Gabriel Marinho, que é o cara mais antenado com essas questões do marketing, né? E aí ele tem na equipe dele, né? Tem o Laet, tem o Dudu, não sei se você lembra do Dudu, que trabalhava na Tatame. Porra, conheço. Dudu, então, o Dudu hoje está com a gente lá também, meu irmão, que faz essas parreiras. Aí tem a Stephanie, que é a parte de produção de conteúdo lá, ela trabalha bem com Canvas, né? Então, isso aí. E o GF Castner, que é o Laet, né? O Laet é uma figura, né? O Laet é artista, né, cara? Artista, ator, faixa preta, é artista, bravo. né? Então, aí eu acho que tá dando certo aí, o trabalho tá acontecendo, e o que a gente vem percebendo é agora a aproximação da imprensa com esse nosso trabalho. Ou seja, acho que é um facilitador, né? Já tem ali, é só botar ali num collab ali e vai acontecer. E outra coisa, cara, a GF Team, ela é gigante, entendeu? Ela é gigante, cara.
Então, eu acho que é interessante, sabe, a gente caminhar junto. Eu acho que quando a gente une forças, né, a probabilidade de crescimento, eu acho que fica bom para todo mundo, entendeu? Então, essa preocupação existe. Eu acho que vem muita coisa muito boa por aí. Nós estamos ajustando algumas coisas. O nosso foco dentro da GF Team, por muitos anos, tem sido o Campeonato Mundial. Mas é sabido por todos nós que o Campeonato Mundial ela esbarra em algumas barreiras, né, administrativas, né? A nossa realidade de garotos de subúrbio, garotos da periferia, garotos de vulnerabilidade social, né? É um sonho esse garoto. Primeira barreira, tirar o passaporte, depois ter o visto e depois ter a grana para ir para lá. Hoje um atleta para ir para um Campeonato Mundial aí, por baixo ele está gastando aí de 6 a 10 mil reais. Né? Passagem, hospedagem, alimentação, deslocamento, né? Então isso aí não é um valor acessível para a realidade desse menino, né? E a GF ela faz um movimento muito grande para levar esse atleta exponencial para uma situação dessa. Mas só que a gente tem o Campeonato Brasileiro, que é aqui em São Paulo. Então a gente está pensando seriamente numa mudança de foco, né? Por que não? Acho que o brasileiro é um campeonato que também é muito. Nas coloridas, eu acho até mais difícil que o Mundial, mas que dá uma visibilidade e está muito mais acessível hoje à nossa realidade. Né? A gente não vai esquecer o Mundial, mas por que não gastar fogos no que é mais tangível aqui? Acho que está bem mais próximo aqui o brasileiro do que o Mundial, que é lá na Califórnia, lá na Pirâmide, e as barreiras administrativas elas são muito severas para o nosso caso, entendeu? O que eu consigo enxergar, não sei se você também tem essa visão, que a gente tem um Mundial, claro, beleza, e tinha um brasileiro. Só que agora os gringos estão vindo pro brasileiro. Por que será? Entendeu? Então, se tivesse um Mundial no Brasil, você acha que os resultados seriam diferentes? Rapaz, eu creio que sim. Eu creio que sim, né? Eu fiz parte da primeira seleção brasileira de jiu-jitsu, né? Primeira vez que eu pisei nos Estados Unidos foi em 94, quando o Carlinhos criou a CBJJ e foi para os Estados Unidos para montar a IBJJF, né? Então eu posso falar que eu vivi isso, né? O Carlinhos, ele reuniu, na época, aquela seleção brasileira, na beira da piscina no Hotel Ramada, e falou assim, bicho, quero conversar com vocês aqui, porque vocês vão ser os precursores do que o jiu-jitsu vai se tornar para o mundo, né? Eu, garoto, 20 e poucos anos, né, era faixa roxa. Aí eu falei, pô, esse cara aí é um megalomaníaco, o que esse cara tá falando, meu irmão? E ele já falava, todo esse fenômeno que aconteceu, que está acontecendo no jiu-jitsu, ele já falava, ele já tinha essa visão. Carlinhos Gracie é um visionário. Ele reuniu ali, na época, já era faixa preta, tinha o Soca, tinha o Draculino, tinha o galera da época lá, os caras aí hoje estão tudo aí, Márcio Feitosa, tudo fazia parte dessa primeira seleção brasileira de jiu-jitsu. E eu tava lá no bolo. Rafael Carino, Shaolin, Wagner Fabiano. Olha os caras que só lendário. Marcelo Ará. Pô, todo mundo fazia parte desse grupo lá. Thiago Asfora tem até colocado muita coisa na internet aí sobre esses eventos da época. E aí, o que aconteceu? O Carlinhos sentou, reuniu com a galera lá e falou assim, ó, bicho, quem souber falar inglês, quem tiver educação, meu irmão, vocês vão ter trabalho em qualquer lugar do mundo. Caraca. Entendeu? Porque o jiu-jitsu vai abrir porta para vocês. Vocês vão ter uma qualidade de vida diferente de tudo que vocês poderiam viver no Brasil. Basta você estudar inglês com o jiu-jitsu que vocês têm e ser um cara educado, saber entrar e sair nos lugares. Porque o gringo, ele valoriza o cara que é educado. O cara que sabe entrar, sabe chegar, sabe sair. Ele falando isso para aquele grupo de jovens ali, na época, a gente ficava escutando aquilo, tá bom, ciente. Cara, tudo que o Carlinhos falou aconteceu. Entendeu? Você vê aí, ó, o que é hoje aí a IBJJF. Entendeu? Quantas portas se abriram para muita gente aí através do jiu-jitsu? Então, cara, o cara é um visionário. Em 99, eu tava nos Estados Unidos. Morei 1 ano nos Estados Unidos dando aula de jiu-jitsu. Eu vivi tudo aquilo que ele falou. Entendeu? Então, cara, o Carlinhos, meu irmão,
a gente tem que tirar o chapéu pro cara, O cara é brabo demais, entendeu? é O visionário. que ele falou aconteceu. E, mestre, falando agora de competição, né, da tua principalmente, acabamos de ver, testemunhar ali, sendo campeão internacional, né, do Master aqui no Rio de Janeiro, né? Primeiro eu queria saber como é lutar na presença da família, se faz uma diferença, e com todos os teus corners ali, Júlio César, Gogó, tava todo mundo ali do teu lado, acompanhando a tua luta, gritando pra você. Qual a sensação, bichão, de estar aí aos seus 50 e poucos anos, ativo, preparado, com cicatriz e marca da guerra? Fala aí um pouco pra mim sobre isso. Ah, cara, é bom demais, né, cara? Essa semana, como eu falei lá no dia, né? A semana que antecedeu essa competição foi muito especial, né? Eu tive a oportunidade de ligar pro Júlio e falei, pô, Júlio, tô precisando que você venha aqui na academia, ou então eu vou lá no MER pra tu ajustar um pouco o meu jogo aí, pô, cara. Eu quero lutar bem esse campeonato aí, eu acho que tá faltando alguma coisa. Aí ele, na mesma hora, não, tô indo aí. Ele foi lá, pô, e sentamos lá, falei pra ele o que eu queria fazer, aí peguei um aluno lá, ele, pô, botou o kimono, fomos pro tatame, ele ficou praticamente umas 2, 3 horas ali comigo, só ajustando meu jogo. Pô, negão, em pé, isso aqui, negão, isso aqui, não, 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 pô, isso aqui tu faz errado, não, tem que fazer por aqui. Pô, então, cara, eu acho que isso aí foi um fator que gerou uma motivação a mais pra mim, entendeu? Tá com o teu mestre ali, o cara, pô, foi ali, depois saímos pra almoçar junto, uma energia boa do caramba, né? Aí no meio da semana, pra completar, minha esposa falou, ó, eu vou lá no Campeonato TV. Eu falei, caraca, agora ferrou. Pô, falei, porra, caraca, apanhar na frente da mulher, porra, não dá não, né, meu irmão? Porra, eu vou ter que dar meu jeito aqui, entendeu? Pô, a chave tava cheia, né? Tinham 7 atletas inscritos, né? Os caras aí eu conheço, a maioria dos caras que eu venho lutando ali. Tracei uma estratégia e graças a Deus deu tudo certo, né? Fui campeão ali. Mas eu costumo dizer que hoje, né, a competição ali, né? As pessoas perguntam, por que compete? Cara, eu acho que hoje o mais interessante de eu estar ativo competindo é pela qualidade de vida, né? Eu faço jiu-jitsu há 43 anos. Se você me perguntar, pô, Barão, tu gosta de treinar todo dia? Vou te falar a verdade, não gosto não. Porque é muita dor, cara. É articulação, dói, pô, muito tempo fazendo isso, né? A realidade do meu joelho, eu tenho 2 joelhos operados. A realidade do meu joelho, meu, o médico falou pra mim que a realidade de um joelho de um cara de 100 anos. Artrose, né? Ninguém nasceu pra ficar batendo o joelho a vida toda, né, cara? Então, é doloroso, mas quando falo de competição, a motivação vem, entendeu? Porque eu gosto daquela adrenalina, né? Eu gosto da adrenalina da competição, eu gosto de me desafiar. E a vida toda, cara, o que me fortaleceu foram os nãos. Toda vez que você fala um não pro Baraúna, meu irmão, é o meu combustível para eu fazer diferente, entendeu? Os nãos da minha vida, né? Pô, nasci preto, pobre e careca. A única coisa que mudou é que agora eu tenho um cabelinho aqui, né? Que preto e pobre eu continuo. O que Entendeu? me é lucro, né? Porra, meu irmão. Então, você tá junto com teus camaradas ali, é a maior mentira quem acha que o esporte é individual, né? Cara, o jiu-jitsu é um esporte coletivo pra caramba. Porque os caras que treinam contigo, quando tu entra ali pra lutar, é você e você, mas tu olha pro lado de fora, cara, eu não consigo lutar só por mim. Eu luto pelos caras ali, né? Eu luto quando eu olhei pra cima, pô, minha mulher tá aqui. Pô, cara, tem meus alunos lá na academia que, pô, tem maior orgulho de falar que treina com Baraúna, né, cara? Então isso aí é tudo motivador, né? E por dentro, né? Eu não falo não, mas por dentro eu penso assim, caraca, meu irmão, se chorar a mãe de alguém, não vai chorar minha mãe, não, vai chorar a mãe do outro, cara. Entendeu? O pensamento é esse. E, cara, a sensação pós-luta é bom demais, né, cara? É um estado de êxtase que você entra ali, você vê a felicidade dos teus camaradas, você, pô, subir no pódio ali, pô, tô vivo, né, cara? Graças a Deus, tô conseguindo fazer o que eu amo, né? Então isso não sei, cara, não tem como mensurar não, cara. Então, enquanto o Papai do Céu me der saúde, eu acho que eu vou estar aí no campo de batalha. E o Júlio é fogo, o Júlio bota pilha, né, cara? Isso tudo começou no Mundial do ano retrasado, cara. Mundial do ano retrasado, a gente tava lá na arquibancada, ele sentou do meu lado e falou assim, porra, negão, a gente tá precisando mostrar na prática aí como é que faz isso aí, cara. Vamos fazer o Grande Slam ano que vem? Aí eu falei assim, caraca, porra, eu com academia, funcionário, porra, cheio de coisa, cheio de projetos de crescimento. Porra, o mestre falou, né? Vambora, vamos junto. Vambora, eu vou contigo. Aí começou no europeu. Aí já comecei a treinar e lutamos no europeu, ele foi campeão, porra, eu bati na trave, perdi. Aí fui lutar o PAN,
tive a lesão. Arrebentou o tríceps. Aí o sonho foi por água abaixo. Fiquei triste pra caramba, porque eu queria ter acompanhado ele, né? Eu não tinha pretensão de fazer um ano brilhante como ele fez, né? Porque ele fez um ano brilhante, né? Ele foi campeão europeu, foi campeão pan-americano, foi campeão brasileiro e campeão mundial. Ou seja, o que ele se dispôs a fazer, ele fez, né? Eu não tinha pretensão de... Claro que eu queria, né? Mas eu não tinha essa pretensão. Mas eu fui no embalo com ele, porque, pô... Eu falo uma frase, onde eu passo eu falo isso, né? Se o Júlio subir no prédio ali e se jogar e falar assim, vem, negão, porra, eu vou me jogar. O prédio pode ser 20 andares, porque, cara, a vida toda o cara sempre me botou nas paradas boas, entendeu? Com certeza a gente vai cair, vai ter um colchão d'água lá embaixo, vão ter mulheres lindas nos abanando, alguma coisa boa vai ter lá embaixo, entendeu? Se ele pular, eu pulo junto com ele, cara, porque a vida toda foi assim, entendeu? É um cara que, pô, nunca me botou em furada, sempre me botou nas paradas, pô, que sempre me levantaram, né? Então, pô, se ele me chamou pra guerra, porra, eu jamais vou refugar. Vamos. Entendeu? Vamos, porra, arma a equipe e vambora, porra. E, mestrão, Mundial, Las Vegas, como é que tá a preparação, como é que tá a expectativa, que dia que você parte pra viagem, qual a temporada que tu vai ficar lá? Eu vou ficar uma semana, cara, vai ser um bate e volta mesmo, né? Esse ano, né, eu tenho bastante aluno lá nos Estados Unidos. Todas as vezes que eu vou para os Estados Unidos, eu sempre procuro dar uma volta, fazer um seminário, fazer alguma coisa. Esse ano eu destinei só para ir com o foco da competição, né? Foi assim no PAN, vai ser agora em Las Vegas, né? Eu nunca tive no Mundial de Las Vegas, primeira vez, né? Inédito que eu vou estar no Mundial aí. Eu sei que não vai ser um campeonato fácil, tem atletas renomados aí, que estão aí, pô, bastante tempo no cenário, Som de vovozinho aí, que o cara podia ficar em casa tomando conta dos netos, né, meu irmão? Os caras estão tudo treinando pra caraca, porra, tudo suplementado, tudo vitaminado, tadafilado. Os caras estão tudo pra cima aí, meu irmão. Eu acho que vai ser legal, a gente vai se divertir lá. Se Deus quiser, eu tô indo, né? Acho que quem inventou essa frase que o importante é competir é um maior mentiroso, né? Nada de importante competir, o importante é você ir ganhar, entendeu? A gente está indo com esse objetivo, com esse sentimento, e Papai do Céu, se for da vontade de Deus, vai tudo dar certo lá, e se Deus quiser trazer mais um título aí para a GF Team. Entendeu? Esse é o pensamento, né? A gente está procurando fazer tudo certo, se alimentar certo, suplementar certo, treinar certo, né? Porque hoje nessa idade, né, Master 5, a gente tem que ter alguns cuidados, não tem como a gente querer treinar igual um garoto, né, isso aí eu já vi, já errei lá no ano anterior, não posso errar agora, né, e eu tenho um facilitador, né, lá na academia tem um salão de musculação, onde eu posso fazer uma preparação boa, eu sou acompanhado pelo médico, né, o Dr. Tinoco, que me acompanha aí, fazendo aí toda a parte de reposição, né, a parte nutricional, eu tenho vários alunos nutricionistas que me dão um apoio aí, tem o Pedro que está sempre me orientando, hoje eu já sei mais ou menos o que eu devo comer, como eu devo comer, né, e a cabeça estando boa, né, muito importante nesse processo também está sendo o Lúcio Flávio. O Lúcio Flávio é um cara excepcional na parte de preparação física, ele melhorou muito a minha questão da minha mobilidade, então estou me sentindo bem, eu acho que tem tudo para dar tudo certo aí. Trazer esse ouro aí pra gente. Se Deus quiser. E, cara, eu sempre costumo perguntar como a gente conta histórias, né, cara? A gente conhece histórias aqui. O que aquele garoto gordinho, com deficiência de crescer, que se achava pequeno, o primeiro da fila no colégio, falaria hoje, né, ou vice-versa, para esse cara de 50 e poucos anos, campeão de tudo, um professor de jiu-jitsu de sucesso, líder de equipe? O que o jiu-jitsu te trouxe, bicho? Cara, eu costumo dizer que o jiu-jitsu, ele foi o divisor, né, da minha vida, né? Porque as melhores coisas que aconteceram na minha vida vieram através do jiu-jitsu, né? Meus amigos, né? Porque, por meus camaradas, a maioria dos meus camaradas, os caras de verdade, são tudo do jiu-jitsu, né? Minha mulher eu conheci na faculdade, ela me enrolou, ela era da natação e eu era da luta. Aí ela falou assim, posso fazer uma aula de luta com você? Botou o kimono uma vez, só pra me conquistar. E eu fui nadar com ela também, uma vez só também, entendeu? Então minha mulher também veio através da luta, foi lá, me enganou, fez uma aula, só uma aula, né?
pô, construí minha família, né? Tenho a Ana Lívia, tenho uma filha de 20 anos, hoje fazendo o FRJ, administração, né? Tenho a grata satisfação de ter minha mãe viva com 86 anos. Graças a ela, tudo isso aconteceu, porque se ela não tivesse me colocado no jiu-jitsu, eu não teria vivenciado tudo isso aí, né? Hoje estou aí à frente, né, da equipe aí como CEO, graças ao que o Júlio me proporcionou, graças a ter pessoas na minha trajetória como o Serginho da vida, como um Gogó da vida, né? Esses caras aí, pô, fazem parte da minha vida, fazem parte da minha história, são esses amigos que eu falo aí que são fundamentais na minha caminhada, né? Pô, então eu acho que o jiu-jitsu, se eu pudesse voltar lá atrás, eu faria tudo de novo. Entendeu? Porque o Nossa, meu jiu-jitsu irmão. foi fundamental na minha vida, eu só tenho a agradecer por tudo, né? E uma das coisas que eu aprendi, né, também com o Júlio, é que o grande lance da tua vida é fazer as coisas por amor, né? Todo cara que botou a grana em primeiro lugar, com certeza esse cara tá fadado ao insucesso, entendeu? Então, quando a gente faz com amor, né, acho que as coisas acontecem de forma natural, né? A gente precisa de tão pouco para ser feliz, né? E as coisas melhores do mundo, cara, o dinheiro não compra. Se você for analisar bem, as melhores coisas do mundo, o dinheiro não compra, entendeu? Então, acho que vale a pena essa reflexão aí. E sempre continuar acreditando, né, naquilo que meu mestre Júlio sempre fala, né? Acho que a grande essência da vida é você transformar a vida das pessoas de maneira positiva. Quando você faz isso de maneira com honestidade e propósito, isso aí o universo te retribui, entendeu? Então, sempre você pensar no próximo, pensar no coletivo, eu acho que isso aí é uma forma de você viver nessa passagem terrena aqui de uma maneira mais tranquila, entendeu? Longe de mim querer ser exemplo para ninguém, né? Mas eu acredito um pouco nisso aí, né? Isso é independente de religião, de credo, né? Mas quando você tem essa preocupação com o coletivo aí, cara, eu acho que o universo conspira a favor, É entendeu? isso aí. Eu O acho que universo devolve, né, cara? devolve, cara, entendeu? Pô, Eu cara. acredito muito nisso. Cara, uma parada que eu esqueci de falar foi sobre o GP dos Master, que o Júlio fez lá na academia, que sorteou lá, que o Uma prêmio, passagem, a né? passagem, né? Como é que foi aquilo ali? Quem ganhou, quem vai? Como é que tá isso aí? Rapaz, aquilo ali foi uma ideia do Gogó, tá? O Gogó veio com essa ideia, trouxe, né, a ideia, aí eu filtrei, levei pro Júlio, o Júlio teve ideias contrárias, eu abracei a ideia também contrária do Júlio, porque o Gogó inventou um negócio pra Master, 5 minutos sem ponto, depois 10 minutos com ponto. Falei, cara, tu quer matar essa maratona, porra, tu quer matar os velhos, cara, sei o quê? Aí, não, é assim, não sei o que, sei o que lá, mas o Gogó, cara, ele tem uma característica, tudo que ele faz dentro da equipe, a probabilidade de erro é quase zero. Entendeu? Ele tem umas ideias que, pô, no primeiro momento você se choca, mas depois, porra, cara, e o GP foi um sucesso, entendeu? Então, o Gogó, mais uma vez, a gente tem que tirar o chapéu para ele, porque ele fez um evento maravilhoso, né? E ia vir gente de fora, cara. O Adrian Master 6 ia querer lutar o evento, Aí. entendeu? Pô, aí, pô, na época, ele também queria lutar, né? Na hora também deu uma coceirinha assim, pô, dá vontade de lutar, mas não dá não. Pô, lutar hoje com o Master 1, com o Master 2, não dá não, já estão voando, né? Tanto que o nosso Lucas Aguiar ganhou lá, né? É um peso leve, mas é Master 1, fez a diferença lá, né? E conseguiu até ganhar de grandes nomes, né? Campeões mundiais que estavam lá presentes, ele conseguiu, né? Pô, então foi tudo mais uma ação de sucesso aí da GFT, né? E estamos sendo aí precursores, né, cara? Nós temos hoje uma preocupação muito grande em melhorar o status quo do jiu-jitsu, né? Nós temos um curso de capacitação, onde hoje, para você ser um faixa preta da GF Team, você tem que ter esse curso. Nesse curso de capacitação, você faz um módulo de primeiros socorros, módulo de didática, módulo de regra, módulo de preparação física, defesa pessoal, ou seja, um resgate de tudo aquilo que envolve o jiu-jitsu,
entendeu? E hoje eu vejo que isso aí foi uma das atitudes mais acertadas. E o Júlio tem um carinho especial com esse curso de capacitação que tem à frente dessa pasta aí o Lúcio Flávio, que é um dos caras mais organizados que nós temos lá no grupo lá hoje. Brabo. Porra, o Lúcio Flávio, pô, toca isso aí de forma brilhante. E esse curso agora vai ter o lançamento desse curso online, tá? Porque o que acontece? Esse curso ele só acontecia presencial. E agora a gente está lançando esse curso online. Para quê? Para maximizar para que todos os nossos faixas pretas realmente façam esse curso aí, que é um start ali. É claro que esse processo é um processo contínuo, mas pelo menos ali a gente passa algumas informações ali do mínimo aceitável para você ser um faixa preta ministrando aula dentro da GF Team, entendeu? Então esse curso aí também é um curso muito interessante. Jeffitinho não para, né? Nunca! Mestrão, queria agradecer demais a tua presença. Eu, pessoalmente, fiquei muito alegre quando você aceitou o convite, que a gente tinha muita coisa para trocar ideia ali. E, pô, a casa tá sempre aberta para você, para vocês aí da GF Team. Se puder trazer um nome lá aqui, vai ser muito bem-vindo também. Faz essa ponte aí. E, cara, essa câmera aqui é sua. Deixa a tua mensagem, divulga tuas redes sociais. É isso aí, Alexandre Baraúna. Obrigado por tudo, meu irmão. Pô, eu é que te agradeço mais uma vez. Estou lisonjeado de estar aqui, tá? Peço a Deus aí vida longa, que você continue fazendo esse trabalho de excelência de divulgação do nosso esporte. Você é um cara diferenciado, não só pelo teu trabalho, pela técnica que você tem aí com o teu fuzil na mão, né? Mas você é um cara, sempre foi um cara muito acessível, um cara educado, um cara que, pô, dispensa comentários aí, tá? Então Obrigado. desejo para você sucesso continuado aí. Você pediu para indicar um cara aí, pô, acho que um cara legal para você trazer aqui, um cara que acho que ia abrilhantar muito aqui o teu podcast. Tem dois. Serginho, não sei se já veio, Serginho já veio? Serginho, vem, mas vem de novo, a Então, Copa do Bujão. Serginho é um cara que eu acho que é um hypado aí da vida. E o Lúcio Flávio também. Acho que o Lúcio Flávio é hoje o nosso head coach, o cara que está à frente lá desse trabalho de renovação da GF Team, vem fazendo um trabalho de excelência lá. Eu acho que era um garoto que você ia gostar de ter ele aqui. Não, sinta-se convidado, meu irmão, só chegar. Falou? Vou falar com ele. E é isso aí. Obrigado, Rumo a Las Vegas, next stop, Las Vegas. Vamos que vamos. Parabéns, valeu, meu camarada. Bom Mundial lá, traz ouro pra gente, bichão. Tamo junto, vamos sempre. Pra você que ficou até aqui, muito obrigado. Curta, comente, compartilhe. Obrigado, Tauron, meu patrocinador, Açaí VIP. Valeu, Paulinho. E eu queria agradecer também, especialmente, aos estúdios Betamax, que proporciona aqui, né, toda essa estrutura para receber os convidados, trocar essa ideia, para você ficar ligado e conhecer um pouco mais do mundo do jiu-jitsu. Até a próxima e os.